Atenção! Antes de começar este vídeo, tenho um recado muito importante para dar para vocês. Se vocês acompanharam a história até aqui, ok, você pode continuar. Se não, para não faltar nenhum detalhe, eu recomendo você não abandonar o canal até ver o capítulo anterior, clicando no card acima. Tendo dito isso, aproveitem o vídeo. Sidney Sheldon, A Perseguição, capítulo 2. Sidney Sheldon, A Perseguição, capítulo 1. Os restos mortais dos meus pais parecia muito frio, definitivo. Marshall estremeceu. Higashi levou o carro pelo labirinto de caminhos no vasto aeroporto e pegou a estrada para o norte. Era uma noite quente de primavera e os campos estavam lindos. O ar noturno era suave. As árvores pareciam mais viçosas, exibindo folhas das mais diversas cores. Mas a beleza só contribuía para deixar Marshall ainda mais triste. Sentia que, de certa forma, era errado, que a vida devesse continuar como se nada tivesse acontecido, que as flores desabrochassem no meio da morte, as pessoas rissem, entoassem canções alegres. Um pesar profundo e sombrio dominava Marshall. Viajaram durante 2 horas por estradas nas montanhas, passando por cidadezinhas adormecidas, plantações e florestas. Atravessaram uma pequena cidade com uma placa de entrada que dizia: "Bem-vindo a Wellington." E Teru avisou: "Já estamos quase lá." 15 minutos mais tarde, chegaram ao seu destino. A casa de campo da companhia, usada para hospedar pessoas importantes, era uma encantadora construção de 4 andares, no estilo de um chanteal, no meio das montanhas, dando para um lago enorme. "Infelizmente não contamos com criados aqui", disse Teru a Marshall. "Nossa vinda foi inesperada, mas creio que poderemos nos arranjar sozinhos por 1 ou 2 dias, não é mesmo?" "É sim, Teru-san." Higashi levou a bagagem para casa e conduziu Marshall aos seus aposentos no 2º andar. Era uma suíte espaçosa, com uma varanda na qual se podia contemplar o lago e toda a paisagem ao redor. No quarto havia uma lareira grande, móveis antigos e uma cama de aparência confortável. Enquanto Marshall abria as malas, Teru e Sachiko vieram lhe desejar boa noite. "Tomarei todas as providências necessárias amanhã, e no dia seguinte voltaremos a Tóquio."
Obrigado, Teruo-san. Tente dormir um pouco, certo, Teruo-san. Sachiko abraçou o rapaz e sussurrou. Sua mãe e seu pai gostariam que você se mostrasse um bravo. É o que farei, prometeu Masao. Ele tinha de ser pelos pais. Se precisar de alguma coisa, acrescentou Sachiko, nosso quarto é no final do corredor. Mas Masao só precisava ficar sozinho, povoar a mente com o pai e a mãe, e viver os momentos felizes com eles. Passou a noite inteira sentado, deixando a mente vaguear pelo passado. Estava num barco, pescando com o pai. Era um dia quente, o céu sem nuvens. Uma brisa soprava. O cheiro de maresia era inebriante e o pai contava histórias sobre seu crescimento numa família pobre. Eu estava determinado a ser bem-sucedido, Masao. Não me interessava por dinheiro ou sucesso por si mesmo. Queria apenas que qualquer coisa que fizesse fosse da melhor forma que era capaz. Estava na cozinha quente, com a mãe observando-a preparar o jantar. Pediu que ela lhe contasse de novo a história de que tanto gostava de ouvir, sobre a tempestade. Quando você nasceu, era um inverno gelado e não tínhamos dinheiro para comprar lenha. Uma noite houve uma terrível tempestade de neve. Você chorava no berço e o cobrimos com um cobertor. Foi esfriando cada vez mais. Pusemos outro cobertor e depois um tapete. A temperatura continuou a cair. E fomos empilhando coisas de cima de você para mantê-lo aquecido. Casacos, mantas, travesseiros. É um milagre que não tenha sufocado. Ele podia ouvir a voz suave e o riso musical da mãe, a voz profunda e séria do pai, e os dois lhe fizeram companhia ao longo da noite. Nunca mais tornaria a vê-los. Nunca mais poderia abraçá-los, mas sabia que os pais sempre permaneceram em sua companhia. Quando a primeira claridade do amanhecer surgiu no céu, Sachiko entrou no quarto de Masao. Viu que a cama não fora desfeita, mas não disse nada. Obrigado, Sachiko-san. Mas não tenho fome. Deve comer, precisa manter suas forças, por favor. Muito bem, tentarei. Ele desceu as escadas atrás da tia. Foram para a vasta sala de jantar, onde Teru esperava sentado à cabeceira. Conseguiu dormir um pouco, sobrinho? Dormi, sim, senhor. Masao não fechara os olhos durante toda a noite. Sentou-se à mesa e a tia Sachiko o serviu. Para sua surpresa, ele descobriu que tinha uma fome voraz. Sentia-se culpado por desfrutar a comida, mas não podia evitar.
Temos um visitante esta manhã, anunciou Teru. Masao pitou, aturdido. Um visitante? Tadao Watanabe. O nome era familiar para Masao. E de repente ele se lembrou do Sr. Watanabe. O nome era familiar para Masao. E de repente ele se lembrou que o Sr. Watanabe era um advogado particular de seu pai. Por que ele vem nos visitar? Trará uma cópia do testamento do seu pai. Teru percebeu a expressão de desagrado no rosto de Masao e acrescentou: sei o que está pensando, mas não deve esquecer, Masao, que as indústrias Matsumoto formam um grande império. Alguém deve assumir o comando. O testamento de seu pai nos dirá quem. Claro. Masao tentou compreender, mas na sua mente não podia se concentrar no Império Matsumoto. Só pensava no homem que o criara, que o fizera crescer e que tanto se orgulhava de suas realizações. Tadao Watanabe chegou às 11 horas da manhã. Era difícil calcular sua idade, pois tinha uma aparência ressequida, como se tivesse sido mumificado há muito tempo. Seu comportamento era incisivo e meticuloso. Ofereceu condolência a Masao e seus tios, e depois entrou na questão que o levara até ali, a leitura do testamento. Os quatro foram para a biblioteca. Watanabe sentou-se atrás da mesa e os outros se acomodaram em cadeiras confortáveis à frente. Watanabe iniciou a leitura do testamento. Masao sabia que deveria prestar atenção, mas ainda se sentia atordoado demais pela inacreditável tragédia. Não se importava com o que havia no testamento. O advogado não parava de falar em voz monótona, e Masao descobriu que seus olhos começaram a fechar de exaustão. O advogado bateu com a palma da mão na mesa e Masao despertou, sobressaltado. Então é isso, exclamou Watanabe. Para resumir, as indústrias Matsumoto, todas as suas subsidiárias e todo o seu patrimônio foram deixados para Masao Matsumoto. No caso de sua morte prematura, as indústrias Matsumoto se tornarão propriedade de Teru Sato. Masao se encontrava completamente desperto agora, espantado com o que acabara de ouvir. Um dos maiores impérios industriais do mundo agora lhe pertencia. Era difícil acreditar. Tio Teruo, é claro que dirigia a companhia. Ele ensinaria tudo, até que tivesse idade suficiente para assumir o controle. Mesmo assim, a enormidade daquilo era sufocante. Tio Teruo lhe falava, e Masao fez um esforço para se concentrar. Seu pai planejou tudo com maior sabedoria, Masao. Você continuará sua tradição. Enquanto isso, farei tudo o que tiver ao meu alcance para ajudar e orientar você. Masao acenou com a cabeça, agradecido. Obrigado, Oji-san. Sem a sua ajuda, eu ficaria perdido. O Sr. Watanabe levantou-se.
Preciso voltar à cidade. Pedirei imediatamente a homologação do testamento. Satiko observava Masao com maior preocupação. Você parece exausto, disse ela. Por que não vai se deitar? Talvez seja melhor. Masao também se levantou, sentindo-se tonto pela falta de sono e tensão emocional. Acontecera muita coisa, e muito depressa. Despediu-se do advogado e subiu para o seu quarto. Deitou-se na cama, cansado demais para tirar as roupas. E pegou no sono quase que no mesmo instante. Estava escuro quando Masao abriu os olhos. Desperdicei um dia inteiro, pensou ele. Tensionara ajudar o tio a tomar as providências necessárias. Mas agora era tarde demais. E refletiu que deveria pedir desculpas ao tio. Levantou-se, o corpo um pouco rígido na cama, e saiu para o corredor. Começou a descer, ainda meio adormecido. Voltariam para Tóquio amanhã, quando os amigos o interrogassem sobre os Estados Unidos. Só poderia lhes contar que vira um aeroporto, uma casa em um lago. Mas algum dia, quando estivesse dirigindo as indústrias Matsumoto, retornaria à América para uma visita apropriada, como o pai gostaria. Masao ouviu vozes na biblioteca e seguiu para lá. O tio e a tia conversavam. As vozes alteadas. Masao já ia entrar na biblioteca quando ouviu o tio mencionar seu nome. Parou, não querendo escutar. A tia disse alguma coisa que ele não entendeu. E o tio protestou, em voz irada. Não é justo. Ajudei a construir a companhia. Dei anos de minha vida e mereço ficar com tudo. Yonio sempre foi muito generoso com você, Teruo. Seu irmão nunca gostou de mim? Nunca. Se gostasse, não teria deixado a companhia pro Masao. Masao é filho dele. Não passa de uma criança. Como pode dirigir a companhia? Agora não pode, é claro. Mas um dia terá condições. Com sua ajuda, ele pode. Não seja tola, Satiko. Por que eu deveria ajudar Masao, a fim de que ele possa me roubar a companhia? De jeito nenhum. É injusto. Nunca permitirei que isso aconteça. Não há nada que você possa fazer, segundo o testamento. Segundo o testamento, se Masao morrer, as indústrias Matsumoto passarão a me pertencer. Mas o problema... Não há problema, Masao deve morrer. Masao, do lado de fora da biblioteca, ficou chocado, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. A tia protestaria, mas não ousaria enfrentar o marido. Tinha pavor de Teruo. Por um momento frenético, Masao pensou em entrar na sala e confrontar o tio. Mas depois pensou no enorme motorista, Higashi, e do tio dizendo: não contamos com criados aqui. Nossa vinda foi inesperada. Mas uma casa como aquela deveria ter criados durante o ano inteiro. Portanto, o tio cuidara para que todos se afastassem. Devia saber com antecedência do testamento.
e planejara ficar a sós com Masao ali, à sua mercê. Higashi deveria ser parte do complô, mas parecia um assassino do que um motorista. Seu coração batia tão alto que teve certeza de que os tios poderiam ouvir. Sem fazer barulho, Masao se afastou da biblioteca, subiu apressado para seu quarto. Precisava pensar. Era a única pessoa que se interpunha entre o tio Teruo e o vasto Império Matsumoto. E o tio acreditava que fora ludibriado. Mas eu sabia que não era verdade. Fora seu pai quem fundara a companhia e fizera crescer. Trouxera o cunhado para a companhia por causa de Sachiko. E sempre o tratava muito bem. E agora Teruo planejava matar Masao. Segundo o testamento, se Masao morrer, as indústrias Matsumoto passariam a me pertencer. Como o tio pretendia matá-lo? Tinha de parecer um acidente ou suicídio para que não recaísse nenhuma suspeita sobre Teruo. E o motivo para o suicídio era óbvio. Mas eu podia até ouvir a voz do tio explicando à polícia. O pobre coitado ficou tão abalado com a trágica morte dos pais que se matou. Mas como ele planejava matá-lo? Como? Masao olhou pela janela para o lago escuro lá embaixo e subitamente descobriu a resposta. O tio ia afogá-lo. Tentaria atraí-lo para o lago. Sairiam num barco e depois ele e Higashi. Teruo dissera que retornariam ao Japão pela manhã. O que significa que o assassinato de Masao teria de ocorrer naquela noite. Ele precisava escapar o mais depressa possível, mas para onde? A quem podia recorrer? Não tinha dinheiro e não conhecia ninguém nos Estados Unidos. Nem mesmo tinha mais certeza se era capaz de falar a língua. Recordou a cena do aeroporto Kennedy, onde não entendera o que as pessoas diziam. Deixarei para me preocupar com isso mais tarde, decidiu Masao. Sua primeira providência era sair dali e conseguir ajuda. A casa era isolada, no alto das montanhas, e ele não avistava outras residências na proximidade. Ninguém que pudesse procurar, e foi nesse instante que Masao se lembrou da cidadezinha por onde haviam passado. Na subida, o nome aflorou em sua mente. Wellington. Devia haver uma delegacia de polícia ali. Iria até lá. Contaria o que o tio planejava fazer. A polícia o protegeria. Primeiro, no entanto, tinha que escapar daquela casa. Silencioso, Masao foi até a porta do quarto, escutou. Não ouviu nada. Abriu a porta, não havia ninguém no corredor. Precisava tomar cuidado para não esbarrar com Higashi. Pensou naqueles braços enormes e estremeceu. Masao avançou na ponta dos pés até a escada. Começou a descer, um degrau de cada vez, procurando não fazer qualquer barulho. Ainda podia ouvir vozes na biblioteca. Só que agora eram 3.
Teruo chamara Higashi, Masao não precisava escutar para saberem o que discutiam. Foi andando para o outro lado, na direção da cozinha. A porta não estava trancada. Um momento depois, ele se descobriu fora de casa, são e salvo, e desatou a correr por sua vida. Passou pelos enormes portões da propriedade, continuou a correr pela estrada que levava à cidadezinha. Parou por um instante, atentou a quaisquer sinais de alarme na casa, mas não havia nenhum. E Masao prosseguiu na direção de Wellington, pronto para se esconder se houvesse um som de um carro se aproximando. Mas só podia ouvir sons noturnos, grilos, sapos, gafanhotos, o sussurro de vento nas árvores. Masao se perguntou o que estaria acontecendo na casa. Talvez tivessem arrematado o plano. Teriam um choque quando descobrissem que ele fora embora. Ficariam desorientados. Masao já assistira a muitos filmes americanos, no cinema e na televisão. Eu sabia como a polícia podia ser eficiente. Havia de punir Teruo Sato. Este conto continua no próximo capítulo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos e família para ajudar o canal a crescer. Se vocês não estiverem muito ocupados e puderem ficar mais um pouco, eu tenho outra sugestão de vídeo muito interessante. Eu aposto que vocês irão gostar. Com isso, eu me despeço de vocês, fazendo elas aparecerem. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.